Oi, gente, estamos aqui para a gente gravar mais um vídeo do Nisso Cremos ADV. É o nosso canal e hoje nós vamos comentar com vocês sobre os 10 mandamentos. Como eu quero fazer um vídeo curto, de no máximo 10 minutos, eu vou dividir os 10 mandamentos em duas partes. Essa semana nós vamos conversar sobre os 4 primeiros, tá? E semana que vem a gente fala sobre os 6 últimos. Os mandamentos da lei de Deus se encontram em Êxodo capítulo 20. Alguns teólogos e até algumas pessoas que a PhD em teologia nos diz que é o caráter de Deus os 10 mandamentos. O primeiro mandamento se encontra em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento pede diretamente, Deus diz diretamente às suas criaturas, que somos nós, a sua lealdade a Deus. Precisamos ser leais ao nosso Deus Criador. Precisamos ter Deus em primeiro lugar, porque o próprio salmista nos diz que em Deus faremos proezas, se colocamos Deus em primeiro lugar. Então nada pode ser mais importante do que Deus. O ser humano, infelizmente, é tão assim simples de cair, que ele coloca os seus estudos em primeiro lugar. Às vezes a gente coloca as nossas vestes, o nosso dinheiro, as nossas formações em primeiro lugar. E isso se constitui um Deus. Porque desde o instante que a gente substitui Deus por qualquer outra coisa, se torna idolatria. Então a gente descumpre o primeiro mandamento da lei de Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Então sejamos leais a Deus. É isso que ele nos pede. É o mínimo que ele nos pede nesse primeiro mandamento, que sejamos leais a Deus. O segundo mandamento diz assim em Êxodo 20, verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem das águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É interessante que esse mandamento nos pede que a gente tem de ter um culto correto. Tem pessoas adorando e cultuando a tudo nesse mundo, menos a Deus. E Deus nos pede que esse culto seja direcionado diretamente a Ele. Ele que é digno de honra, Ele que nos criou a sua imagem e semelhança, Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá força, Ele que nos dá energia, é Ele que nos dá o vigor para trabalhar, a inteligência para adquirirmos e criarmos novas coisas. Então Deus nos pede que tenhamos um culto sincero e correto, não fazendo outras coisas para culto. Esse segundo mandamento é complemento do primeiro, porque o primeiro diz que não devemos ter outros deuses. E o segundo diz que não é para adorar outra coisa a não ser Deus. Porque outra coisa além de Deus é criatura. É feito por Deus. Então os homens criam imagem disso, imagem daquilo outro, semelhança do que é em cima do céu, semelhança do que há embaixo da terra. E Deus nos pede somente a sua exclusividade, que devemos adorar somente a Deus. O terceiro mandamento a gente encontra em Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. O que pede esse mandamento? Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Ele nos pede reverência com seu nome. Tem pessoas que utilizam o nome de Deus com piadas, com brincadeiras de duplo sentido, né? Como a gente tem visto num programa de televisão aí, brincando, tirando onda com o nome do nosso Deus, com o nosso Criador. E isso é irreverência ao nome dele. Outra coisa também que precisamos lembrar, que o nome de Deus
que levamos quando aceitamos a Ele como seu Salvador. Desde o instante que eu faço alguma coisa, que o nome de Deus seja desonrado pela minha palavra, pelas minhas atitudes, isso eu estou desonrando o nome de Deus. Eu estou jogando o nome de Deus na lama. E eu estou sendo irreverente com Deus. A gente não tem cuidado com tudo nessa vida, precisamos ter o cuidado com o nome de Deus. O nome de Deus só deve ser exposto em oração, na leitura da sua palavra, num aconselhamento, num instante de relacionamento você com Deus. Mas o nome de Deus nunca deve ser dito com brincadeiras ou sem sentido. O nome como fosse um oi, tudo bem? Não, não pode ser. O nome de Deus tem de ter total reverência. O quarto mandamento da lei de Deus a gente encontra em Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11, que diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse mandamento é um dos mandamentos que o pessoal tem mais preconceito, que a gente vê no mundo dos cristãos. O mandamento nos diz diretamente, lembra-te, porque sabia que o homem ia se esquecer desse mandamento. Esse é um mandamento exclusivamente dado por Deus a gente. Porque temos de trabalhar 6 dias, e o 7º dia, que é o sábado, é um dia de descanso. É um dia de pararmos de nossa atividade, de pensarmos em nós mesmos, para termos um instante com nossa família, para aumentar a minha comunhão com Deus e ter um relacionamento de celebração com Deus. Porque todo sábado é o aniversário da criação. Porque quando Deus terminou todas as coisas, no 7º dia ele descansou. Ele não descansou porque ele precisasse, mas para nos dar o exemplo. Por falta da guarda desse mandamento, desse dia de descanso que a Bíblia nos pede para pararmos, porque sábado quer dizer isso, cessar, parar. A gente tem visto pessoas depressivas, pessoas que não têm mais o descanso necessário e, por exemplo, estão cada dia mais cansados, sem paciência e sem fé. O apelo que eu faço a vocês é que possamos voltar a obedecer aos mandamentos de Deus. Os 4 primeiros mandamentos nos diz diretamente que a gente ama a Deus acima de todas as coisas. E onde é que a gente encontra isso? A gente encontra na Bíblia, no livro de São Mateus, capítulo 22, verso 30 e 37, onde um fariseu chegou para Jesus querendo testar e perguntou: olha, Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus já responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É colocar Deus em primeiro lugar. O resumo desses 4 primeiros mandamentos nos diz diretamente que Deus está acima de qualquer outra coisa. E quando colocamos Deus em primeiro lugar, a gente guarda os 4 primeiros mandamentos. A gente não adora outro Deus, a gente só cultua a Deus, a gente não diz o nome de Deus em vão, e a gente tem um dia exclusivo, um presente dado por Deus a gente. E a gente descansa nesse dia e a gente celebra a um Deus poderoso que nos ama e que cuida de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Semana que vem nós vamos estudar os 6 últimos mandamentos da lei de Deus, que se encontram no livro de Êxodo. E que você mande seu comentário, diga aí o que é que você achou, tá? E que Deus lhe proporcione a sabedoria necessária para saber que os 10 mandamentos não são 9, são 10. E que precisamos obedecer a Deus. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você guarda os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. Que você tenha um dia abençoado pelo seu Deus. Lembre-se,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.